Esse ano eu recebi o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Ok, Lavis, o que é síndrome do intestino irritável? Explicando com minhas palavras aqui, quando o seu intestino ele não funciona direito. E o que é isso? Você pode sentir dor nele, você pode ter problemas tanto de prisão de ventre, quanto de diarreia, quanto de gases, essas coisas. E ele fica extremamente sensível para vários alimentos. Então, sua rotina tem que mudar completamente para você se adaptar com esse diagnóstico. E detalhe, é desenvolvido ao longo da vida e você tem que conviver com isso para sempre. A cura que você tem para essa síndrome é a adaptação do seu estilo de vida para você parar de ter sintomas. É isso. Agora, eu vou falar para vocês de pesquisas que eu fiz. Porque é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria fazer, eu faço porque é o que me faz lidar melhor com as coisas. O que eu faço é, assim que eu recebo o diagnóstico de alguma coisa, eu começo a estudar sobre essa coisa para eu entender como que isso impacta a minha vida e como que eu posso me moldar de forma que isso não seja tão prejudicial para mim. Então, não é uma coisa que, eu senti isso, isso, aquilo, e de repente eu tenho isso. Não. Eu não assumo nenhum diagnóstico se não foi uma coisa que realmente aconteceu. Eu fiz exames e tal. Eu não assumo diagnóstico nenhum. Né? Tem gente que pode achar que, você viu na internet e você se autodiagnosticou. Cara, eu tô fazendo uma faculdade de ciência da mente. Por que eu faria isso? Não tem nem lógica, entendeu? Eu estudo a ciência da mente, a ciência da alma, a ciência do cérebro. Por que eu ia assumir um diagnóstico de internet? Vai totalmente contra o que eu sou como pessoa e o que eu me proponho a ser no futuro. O que é a síndrome do intestino irritável? É um distúrbio crônico do funcionamento do intestino, um distúrbio da interação intestino-cérebro, caracterizado por dor abdominal recorrente associada a alterações de hábito intestinal, constipação, diarreia ou ambas, e sintomas de distensão, inchaço e gases. Os sintomas variam de intensidade e podem melhorar ou piorar ao longo do tempo. Agora eu vou contar a minha experiência para vocês. Caso vocês não saibam e tenham entrado no meu canal mais recentemente, em abril eu tive uma gastroenterite. O que é gastroenterite? Mais conhecida como infecção intestinal. O que aconteceu? Eu fui passar um período com a família do meu namorado. Lá a gente estava fazendo churrasco e tal, não sei o quê. E aí o meu sogro, ele foi lá e tirou uma carne para ver se estava boa. Ele cortou os pedaços e ela estava meio mal passada. Ela não estava mal passada, ela estava crua. Ele cortou os pedaços, cortou 3 pedaços. Aí eu provei, meu namorado provou, a minha sogra provou. Beleza, foi só isso, acabou. Eu tive a sorte de ser a única pessoa que pegou o pedaço de carne que estava contaminado. Isso me causou um mal, assim, quase que instantâneo. Eu comi, né? Passou um períodozinho, assim, de uma hora, mais ou menos. Beleza. Já comecei a me sentir mal. E tem um relato, 2 relatos aqui nesse canal. Vou deixar a playlist aqui sobre isso. Agora vai ter uma playlist sobre isso no meu canal. Como o meu canal tem um grande objetivo de espalhar informações, compartilhar conhecimentos, eu acho interessante que vocês saibam sobre isso para vocês ficarem ligados das coisas que ocorrem na vida das pessoas, ou que pode ocorrer com você, tá? E aí eu fiquei muito mal, e o meu intestino ficou muito sensível. Nossa, foi uma experiência terrível, assim, eu achei que eu ia morrer. Foi uma experiência muito pesada para mim. Eu fiquei muito mal, perdi coisa de 6 quilos. De tanto passar mal. Em 2 semanas eu perdi 6 quilos. De tanto que eu tava passando mal, e teve um período que eu não conseguia nem sequer levantar da cama. Então foi uma experiência terrível, para dizer o mínimo. E aí, depois disso, melhorei, né? Tomei antibiótico, beleza, melhorei. Só que eu não tinha melhorado 100%, parece que aquilo me afetou muito profundamente. E aí, eu fui ver exatamente, fazer consultas e dar um jeito de descobrir por que meu intestino não estava mais funcionando da forma que ele funcionava antes. Eu ainda estava tendo algumas crises, mesmo já tendo melhorado da infecção intestinal. E aí eu marquei uma consulta com a gastroenterologista
E aí a gente fez umas consultas e tal, acho que foi um total de 3 consultas, se eu não me engano. Ela me passou remédios para verme, então eu tomei. Quando eu tive a infecção intestinal, eu fui na médica, ela me passou um remédio para verme, eu tomei o remédio para verme, albendazol. Beleza, tomei o albendazol, tomei o antibiótico, beleza, foi isso. E aí, quando eu fui na gastroenterologista, ela falou: toma esse albendazol de novo e toma esse outro remédio para verme aqui. Beleza, tomei os remédios para verme. O albendazol não tomei porque eu estava com medo de passar mal, porque ele tem leite na composição. Outro fator, eu tenho intolerância à lactose. Alguns medicamentos me fazem mais mal do que bem. Beleza. E aí, ela me passou os remédios para verme e falou assim: vou fazer umas análises aqui com você. Ela apertou minha barriga para ver se ela conseguia sentir alguma coisa, me perguntou sobre meus hábitos intestinais. Beleza, eu passei as informações para ela, ela falou assim: então, acho que seria bom você fazer uma colonoscopia para a gente ver se não tem nenhuma doença que está te causando isso, se você não tem nenhum problema mais grave. Mas ela virou e falou assim para mim: mas eu acho que você pode ficar tranquila, porque pelos sintomas que você me descreveu, parece não ser uma coisa tão grave. Parece ser síndrome do intestino irritável. Só que, para diagnosticar síndrome do intestino irritável, você tem que fazer uma série de exames para descartar outras doenças. Porque é assim que se faz o diagnóstico. Não tem um exame de sangue que você faz, um exame de fezes, não tem uma colonoscopia que você faz e pronto, tá aqui seu diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Não é assim que funciona. Então, ela já colocou essa ideia na minha cabeça e falou assim: ó, oh, eu acho que pode ser isso, eu acho que não é nada grave, mas toma esses remédios aí, volta depois, me fala se deu tudo certo e tal. E ela me passou um remédio para tratar as crises. Eu falei para ela que eu tô tendo crises de diarreia e prisão de ventre. Dois opostos da mesma moeda estavam vivendo. E aí ela falou assim: talvez seja isso, mas eu vou passar aqui um remédio para você, tome esse remédio para verme e vê se melhora. Beleza, tomei o remédio para verme, fui lá de novo, falei: olha, não melhorou, o que eu faço agora? Ela falou assim: a gente vai ter que descobrir o que está se passando. Mais uma vez, ela falou: talvez você tenha síndrome do intestino irritável. Aí eu falei: beleza, vou fazer a colonoscopia, depois eu volto aqui com a colonoscopia para mostrar para você. Fiz a colonoscopia. Aí foi uma maior coisa para fazer a colonoscopia, porque eu tinha que tomar o remédio, né, para limpar o intestino, um laxante e tal. E eu tive que arranjar um laxante que não tivesse leite, e todos, quase todos têm leite, eu tive que tomar o outro. Mas enfim, deu tudo certo. Eu tomei, consegui fazer o exame, deu tudo certo. No exame, eles tiraram biópsia para ver se estava tudo bem, algumas áreas do meu intestino e tal. E aí levei para analisar e foi isso. Depois chegou o resultado no meu e-mail. Eu imprimi, levei lá para a médica e falei assim: ó, aqui o resultado. Aqui está a colonoscopia, aqui está o resultado dos exames. Me diga o que está acontecendo. Ela analisou a colonoscopia e falou assim: não encontraram nada de errado com o seu intestino. Tá tudo bem aparentemente. Beleza. E aí ela foi analisar a biópsia. Em uma das amostras da biópsia, estava falando que estava com alguma alteração. E aí ela falou assim: aqui está dizendo que está com alteraçãozinha. Isso pode ser causado por ameba no intestino. Vou passar esse antibiótico para você. Você toma ele, beleza, terminou de tomar, tranquilo. E ela me passou outra receita. Das 3 vezes que eu fui lá, ela me passou 3 receitas desse mesmo medicamento que ela falou que é para tratar a síndrome do intestino irritável. E depois de toda essa análise, ela chegou à conclusão: é isso. É síndrome do intestino irritável. Você tem síndrome do intestino irritável. E eu não entendia exatamente as dimensões disso, eu não entendia o que era isso direito, eu não sabia como que isso afeta a rotina de alguém, como que isso impacta, o que difere o intestino normal do intestino irritável. Aí eu decidi pesquisar sobre isso. Eu estou trazendo esse vídeo tanto para informar vocês, para compartilhar informações, quanto para deixar claro que alguns diagnósticos que as pessoas recebem, elas podem não ser levadas a sério. E por quê? Porque alguns diagnósticos não têm explicação física, entendeu? Não tem, tipo, você tem um caroço no seu intestino e isso causa tudo que você sente. Não é físico. Quando não é físico, as pessoas não levam a sério.
Infelizmente, isso acontece. E eu tô vindo trazer isso para vocês porque é uma coisa real. É uma coisa real. E eu acho que dá pra gente ter um aprendizado com isso. Entendeu? Não é porque uma coisa não é física que ela não é real. Não é porque uma coisa não tem um corpo, não tem uma estrutura que ela não é real. Ela pode ser real sim. Ela pode afetar sim a sua saúde. Ela pode ser sim visível. Se você tirar da sua cabeça que para ser real tem que ser físico. Não precisa ser físico para ser real. As causas agora, porque eu pesquisei, tá? Eu pesquisei sobre isso, porque eu acho muito importante você estudar sobre os diagnósticos que você tem. Isso dá um conhecimento a mais para você e faz você entender melhor como você pode lidar com o que acontece com você, com o que existe na sua vida, entendeu? Então, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Já fica a dica aí para vocês. Não existe uma única causa. A síndrome do intestino irritável é multifatorial, mas os mecanismos estudados são a alteração da comunicação intestino-cérebro, que é hipersensibilidade visceral e processamento anormal da dor, distúrbios da motilidade intestinal, movimentos do intestino, que são movimentos do intestino fora do padrão, microbiota alterada, disbiose, e respostas imunes locais após infecções gastrointestinais, que se chama de síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. Outra coisa, fatores psicológicos e estresse, que modulam os sintomas via eixo intestino-cérebro, e os fatores epigenéticos e genéticos que conferem predisposição. Agora, o que eu tenho para falar sobre isso? No meu caso, pode ser que a gastroenterite que eu tive meio que desencadeou a síndrome do intestino irritável. Porém, como é multifatorial, eu tenho que levar em consideração outras coisas. Na minha história de vida, eu já tenho um intestino sensível por ter nascido com intolerância à lactose. Eu tenho intolerância à lactose desde bebê. É uma coisa que eu não desenvolvi. Não é uma coisa que eu acho que tenha tratamento. Pode ser que tenha, mas eu não sei. Mas eu acho que não, porque eu nasci sem isso. Não foi uma coisa que eu desenvolvi. Já tinha intestino sensível por conta disso. Outra coisa que eu descobri no meio disso, que quando eu tô muito estressada ou muito ansiosa, eu tenho crises. Seja de prisão de ventre, seja de diarreia. Isso sempre aconteceu na minha vida inteira, entendeu? Então, assim, quando eu tava muito ansiosa por alguma coisa, às vezes eu tinha prisão de ventre. Ou quando eu tava muito ansiosa para alguma apresentação, por exemplo. No meu TCC, eu tava tendo crise. Eu tava passando mal. Meu TCC do curso técnico. Só que eu falei assim, normal, vai dar tudo certo. Isso é só ansiedade. Eu lido com ansiedade desde muito cedo na minha vida. Não é isso que vai me parar agora, não é isso que vai me impedir de concluir o curso. Dois fatores que eu já tinha antes de ter a gastroenterite. Outra coisa que eu tinha também, que eu esqueci de mencionar, hemorroida. Eu tenho hemorroida. Isso é uma coisa que pode ser passado geneticamente. Como que eu sei disso? Tem um histórico familiar. E não é tipo, ai, minha mãe ou meu pai tem isso. Não. É tipo assim, o meu avô teve, um tio meu teve, e eu também tenho. Ou seja, eu fui premiada. Ai, as predisposições são uma loucura. Depois disso, eu ainda tive a gastroenterite, que desregulou o meu sistema intestinal inteiro. Eu já tinha uma predisposição a ter sensibilidade intestinal. Isso já é de muito cedo na minha vida. Sem contar que hormônios mexem muito com as minhas questões intestinais também. Então, o que eu tinha? Intolerância à lactose, estresse e ansiedade que me afetam já desde muito cedo na minha vida, hemorroida e essas questões hormonais. Eu sou uma pessoa de muitos hormônios, desde sempre, e por ter esses períodos de menstruação em que tem essa desregulação hormonal, aumento de hormônio tal, e não sei o quê, por ter essas questões, eu já passava mal. Já era de mim, sabe? Eu já fui sempre de passar mal nessa época, nesse período eu fico meio mal. Beleza, junta esses quatro fatores com a gastroenterite que eu tive. Pronto.
acabou. Se precisava de uma coisinha para estourar a bola de neve, foi isso. E aí, eu acredito, né? Pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, não fala tipo, se a pessoa tem crise de hemorroida, ela tem mais probabilidade. Se a pessoa ela tem questões de, de hormônios, ela tem mais probabilidade. E se a pessoa tem intolerância à lactose, ela tem mais probabilidade. Nas pesquisas que eu fiz, não diz isso. Eu só tô falando assim, que, no geral, o meu intestino já era mais sensível. No geral, assim, ele já era extremamente afetado por inúmeras coisas. Então, foi só o estouro da bola de neve que aconteceu. Então, eu acho, né, que pode ter sido um pouco por conta dessas coisas, mas o que é estudado até então é só questão de síndrome do intestino irritável após gastroenterite e essa questão do estresse, né? Que estresse e ansiedade que podem afetar a comunicação do intestino com o cérebro. Outra coisa, áreas afetadas, além do intestino, porque o intestino faz parte do corpo e não é porque ele está afetado por alguma coisa que não vai afetar o restante do corpo. Ele faz parte de todo um mecanismo, um organismo inteiro. Ou seja, claro que vai ter outras alterações corporais. Ó, a síndrome do intestino irritável frequentemente afeta a qualidade de vida, incluindo sono, trabalho, lazer, afeta a qualidade de vida, afeta também a saúde mental. Para quem não sabe, o intestino é o segundo cérebro, porque tem inúmeros neurônios neles, tem conexão direta com nossas emoções. Ou seja, uma alta prevalência de ansiedade e depressão. Sintomas psicológicos podem agravar a percepção de dor, tem isso também, porque tem a questão da dor na síndrome do intestino irritável também. Sintomas extraintestinais, que são fadiga, dores musculares, dor pélvica, sintomas urinários em alguns casos, enfim. Agora eu vou falar sobre o meu caso. No meu caso, eu não sabia que a dor e o cansaço tinham a ver com isso, né? Eu achava que era ligado a outros fatores. Por quê? Eu sou uma pessoa que é muito afetada por questões hormonais, então qualquer mudancinha hormonal eu sinto. O meu corpo, ele me avisa de alguma forma. Então, eu sou muito sensível nessa questão hormonal. Eu achava que tinha relação com isso, ou até com eu estar com perda de vitaminas por conta do tanto que eu passei mal nos últimos meses. Na verdade, não. Na verdade, não. O que que acontece? Eu achava que eu estava com perda de vitaminas, porque eu estava sentindo muita fraqueza e tal. Na verdade, não. Olha aqui, ó, o sintoma aqui, fadiga. Síndrome do intestino irritável causa fadiga, eu não sabia. Outra coisa, as dores. Desde quando eu tive a gastroenterite, eu tive muitas dores intestinais e essas dores parece que andavam pelo meu corpo como se estivesse andando pelo intestino, sabe? E elas andavam pelo meu corpo e eram dores assim, inexplicáveis. E tipo assim, parecia cólica, mas eu pensava assim, pô, mas se eu tô sentindo essa dor desde aquela época, será que não é outra coisa? Agora, parando pra pensar, olha só a explicação. Tá vendo? É importante você conhecer os seus diagnósticos. Detalhe, eu tô falando de diagnósticos. Não venha me dizer que você descobriu que tem TDAH na internet, não, tá? É importante você estudar os seus diagnósticos, porque você entende o quanto que essas coisas te afetam em inúmeras áreas. Você entende os sintomas que podem ter, você entende como lidar com eles, você entende como adaptar a sua vida, você entende como viver com aquilo. É importante você estudar para você entender como viver com aquilo. Se você não sabe de nada, aonde que você vai chegar? Você tem que fazer alguma coisa com essa informação que chegou para você. E é isso que eu fiz. Eu pesquisei e estou fazendo um vídeo para eu me entender e para passar esse conhecimento para frente. Sinto dores nessa questão de afetar a qualidade de vida, afeta a minha qualidade de vida. Eu perdi 13 quilos e por um momento eu tava deixando isso me regrar e eu falei assim, cara, não, não dá pra viver desse jeito. Eu falei assim, eu vou viver com isso, independente do que for, entendeu? Se isso
aconteceu comigo é porque tinha que acontecer, eu tinha que aprender alguma coisa com isso tinha que me ensinar de alguma forma. Ai, mas é uma coisa chata. Ai, mas é uma coisa que ninguém quer ter. Cara, não importa, aconteceu comigo, o que eu vou fazer? Entendeu? O que eu posso fazer com isso é falar assim, ok, eu preciso mudar de vida para eu continuar vivendo bem. E aí eu falei, beleza, eu não vou deixar que isso seja um empecilho para mim, que isso seja uma barreira que me impeça de viver tudo que eu vivi antes disso. Então, isso foi meio que uma virada de chave na minha vida. Várias coisas que eu estava adiando fazer, eu tenho que fazer agora, senão eu não vou viver bem. Entendeu? Eu tenho que voltar a fazer exercício, eu tenho que me alimentar bem. Tudo bem que me alimentar bem eu já estava me alimentando há muito tempo, mas assim, me alimentar bem e com quantidades específicas, sabe? Tipo, sempre comer a mesma quantidade, não exagerar mais, que era uma coisa que eu fazia, enfim. Agora eu tenho que adaptar minha vida para eu viver de uma forma mais tranquila, de uma forma que não me cause angústia, sabe? Que uma das coisas que essa síndrome causa é angústia, porque você fica, cara, eu não consigo comer, eu não consigo comer. É a coisa que a gente faz desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. Eu não consigo comer porque eu passo mal toda vez. Eu não consigo comer as coisas que eu gosto. Isso é o que causa angústia, que pode trazer ansiedade e depressão. Entendeu? Só que, por eu ser uma pessoa que está fazendo terapia e ao mesmo tempo está fazendo faculdade de psicologia, isso pra mim caiu de forma, tipo assim, pesou na hora que caiu, porque foi uma bomba, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, cara, mas dá pra viver, entendeu? Dá pra adaptar. Assusta no início, assusta, mas depois eu fiquei assim, não, mas tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Isso não vai dizer nada sobre mim. Isso não vai me impedir de viver. Se eu não deixar, não vai, entendeu? Então, isso pra mim, ter caído essa bomba nesse momento de vida que eu tô, foi até que bom, sabe? Porque eu acho que eu não saberia lidar muito bem com isso se eu não tivesse tão rodeada de apoio e tão na minha zona de conforto, assim, de tipo, cara, eu vou entender melhor sobre isso e isso vai me fazer lidar melhor com essas coisas na minha vida. Agora, sobre o surgimento, ele pode surgir após gastroenterite, que é a infecção intestinal, que é chamado de síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. Pode ocorrer também após eventos estressantes ou mudanças crônicas no estilo de vida. E outra coisa, detalhe, pode flutuar. Períodos de melhora, piora, melhora, piora. No meu caso, já expliquei para vocês, né? Eu já tinha um intestino muito sensível, muito afetado por questões internas e externas. Então, consequentemente, se era para eu desenvolver alguma coisa, eu já estava mais suscetível a isso, porque eu já tinha uma sensibilidade intestinal maior, né? É crônico, tem cura. Sim, síndrome do intestino irritável é considerada crônica. O que é crônica? Caso vocês não saibam. Quando uma pessoa fala que uma doença é crônica, das duas, uma. Ou dura anos, ou dura a vida inteira. É isso. Caso vocês não saibam o que é uma doença crônica, uma síndrome crônica. Muitos pacientes convivem com os sintomas por anos, ou seja, pode ocorrer da pessoa lidar com esses sintomas por anos, mas também tem uma coisa que eu vou falar depois desse próximo tópico. Não existe uma cura universal. O objetivo do tratamento é controlar os sintomas, reduzir crises e melhorar a qualidade de vida. Em alguns pacientes, os sintomas podem entrar em remissão prolongada. Outros têm sintomas persistentes, mas controláveis. O que acontece, meus amigos? Primeiramente, vai vendo. Eu vou entrar em remissão prolongada e vocês vão ver. Eu vou gravar um vídeo, tá? Eu vou gravar um vídeo em resposta a esse aqui, falando que eu entrei em remissão prolongada. E eu vou virar para vocês e falar: eu entrei em remissão prolongada da síndrome do intestino irritável. O que acontece? Não tem uma cura, né, específica para isso. O que acontece? Os pacientes que entram em remissão prolongada, eles adaptam
o estilo de vida deles completamente, de forma que tudo que eles poderiam fazer para reduzir essas crises, eles já fizeram. Tem também a questão do tratamento, que eu vou falar aqui com vocês, mas enfim, esses pacientes que vivem com essa crise, eles fazem toda essa adaptação no estilo de vida deles. Isso quer dizer que a síndrome do intestino irritável vai desaparecer do corpo deles? Não. Isso só quer dizer que eles vão regular tanto a vida deles, que eles vão regular tanto a rotina deles, que vai chegar um momento que eles já vão saber exatamente o que e quanto eles podem comer. E isso já impacta completamente, porque se você sabe o que você pode e o quanto você pode comer para você não ter uma crise, você sabe exatamente quanto comer para não ter essa crise. Ou seja, a remissão dos sintomas é justamente você entender tanto sobre si mesmo que você fala assim, quando eu como este alimento, eu sinto sintomas. Ou seja, ou você reduz a quantidade de porção que você faz desse alimento, ou você deixa de comer esse alimento. Então, a remissão prolongada é basicamente isso. Você deixa de ter a síndrome do intestino irritável, você não deixa de ter, mas você pode entrar em remissão prolongada quando você conhece tão bem o seu corpo e já está bem tratadinho sobre ele, que tá tudo bem, entendeu? Você não vai ter as crises recorrentes que você tinha antes e pode até chegar a não ter mais. Se você souber exatamente o que comer, a quantidade que você deve comer e o que você tem que tirar da sua rotina. E é isso, entendeu? E eu vou chegar nesse objetivo. Eu estou me encaminhando para esse objetivo, só que no momento atual eu ainda não cheguei. Mas eu vou chegar, entendeu? Eu já estou começando a entender um pouco melhor. E, tipo assim, é uma jornada muito grande de autoconhecimento nessa questão, porque o autoconhecimento não é só sobre você conhecer a si mesmo psicologicamente, é sobre você conhecer a si mesmo até fisicamente, em questões de saúde. Isso para mim tem sido muito bom, entendeu? Porque eu já estou investindo em autoconhecimento já faz uns anos, mas isso me fez olhar de forma muito mais específica para minha vida e para minha saúde. E isso foi importante, sabe? Tem sido importante. E eu vou chegar nesse objetivo. Só fica aí o lembrete para vocês que eu vou entrar em remissão prolongada. E isso vai ser uma coisa que eu vou falar assim, eu tenho esse diagnóstico, mas assim, eu nem vejo diferença na minha vida. Vai chegar o dia, vocês vão ver. Agora, sobre o tratamento. E como eu tô tratando, vou falar para vocês também. Educação e suporte, entender a doença e gatilhos, ou seja, o autoconhecimento está aí. Mudanças dietéticas, a base para muitos pacientes, ou seja, tem alimentos que são mais irritáveis para as pessoas. Tem uma lista em específico que você não pode comer? Não, porque todo o intestino funciona de forma diferente. Ou seja, uma coisa que pode ser irritável para alguém pode não ser para mim. Por exemplo, eu tomo café e como cuscuz todo santo dia. Isso não me afeta de jeito nenhum. Não me afeta. Porém, alimentos que podem ser considerados alimentos de irritação para o intestino, mas não ocorre comigo. Terapias farmacológicas, uso de antiespasmódicos, antidiarreicos, laxantes osmódicos, antidepressivos em baixas doses para dor e alteração do processamento da dor. E tem outros remédios também que são para tanto para regular a questão do intestino quando ele está preso, quanto para prender se ele está muito solto. Então, no meu caso, é esse medicamento que eu uso. Medicamento muito bom. Ele tem probióticos. Ele tem probióticos que ele ajuda na saúde intestinal, ajuda o intestino a se regular sozinho. Então, é realmente um tratamento, sabe? Não é só tipo, quando você tiver crise, toma isso aqui. Não, ele tem tudo um negócio para ajudar na saúde intestinal, para ele se regular sozinho, basicamente. É isso que eu tô fazendo, né? Tem outras coisas que também eu não mencionei aqui,
outras coisas relacionadas ao tratamento. Você também não pode comer comida muito gelada, você também não pode comer comida muito quente, porque isso irrita o intestino. Você tem que regular a sua alimentação, entender que alimento que te causa uma crise, que alimento que te dá gatilho. E isso é muito interessante você anotar e falar assim, esse alimento aqui me dá crise, esse aqui também me dá, esse aqui também me dá. Ah, esse aqui eu comi um pouquinho, só que eu não senti tanto efeito. Só que se eu comi um pouco mais, ele me causou um efeito mais significativo. Então, assim, ter esse diário dietético é interessante porque você entende o que você pode e o que você não pode, o que você evita que você não pode comer de jeito nenhum e o que você pode comer em pequenas doses. Aí você vai estudando como que seu intestino funciona, porque você tem que aprender de novo como que ele funciona, porque antes ele funcionava de certa forma, depois dessa síntese você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai ter que, você vai ter que experimentar, sabe? Seu intestino vai ser seu cobaia. Você vai ter que comer uma coisa, isso aqui não caiu muito bem. Anota no papelzinho. Aí você tem que pensar, isso aqui não caiu bem porque eu comi muito, ou isso aqui não caiu bem porque não cai bem de jeito nenhum. Aí você vai entendendo melhor sobre como funciona o seu intestino de novo. Exercício físico, importante demais fazer exercício físico regular, porque ajuda na regulação do corpo por um inteiro. Ou seja, isso é extremamente importante para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Exercício físico é extremamente interessante para ajudar nessa melhora da qualidade da sua vida. Eu já estou me estendendo sobre o assunto que a gente ia falar agora, olha só, mas o que você pode fazer para mudar a sua rotina se você tem essa síndrome do intestino irritável? É o quê? Regularidade de sono. Muito interessante você regular o seu sono, porque você precisa desse processo para o seu corpo tanto se regular emocionalmente quanto se regular no geral, sabe? Você precisa de um período de descanso para o seu corpo funcionar melhor. Exercício físico regular, muito interessante para você fazer também e ajuda muito. Uma coisa que eu não coloquei aqui foi justamente a coisa da água gelada ou do café quente demais, comida queima na língua, não pode, não faz isso, porque pode ser um gatilho, pode ser irritável para o seu intestino. Então, tem que viver na situação morna da coisa, sabe? Comer comidas mornas, beber bebidas mornas, nada muito gelado e nada muito quente. Redução do tabagismo e do alcoolismo. Eu não fumo e nem bebo, já começo por aí, então não é um problema para mim. Manejo do estresse. Outra coisa, terapia é muito interessante para quem tem síndrome do intestino irritável, porque questões de estresse podem afetar o intestino. Questões de ansiedade, estresse, até sentimentos mais intensos podem afetar o intestino. Isso é fato. Diários nos sintomas de alimentação, é exatamente o que eu falei. Eu quis comentar essas outras coisas porque não estava escrito aqui. E o que eu tenho feito é justamente isso, é fazer o diário de alimentação, estou me alimentando em porções específicas, né? Também falo para você se alimentar em porções específicas, não necessariamente comer pouco, mas assim, comer refeições específicas para o seu intestino ir se acostumando com a porção de fezes específicas, ou seja, é isso. Ele tem que se acostumar a funcionar direitinho. E para isso você tem que ter uma atenção, um cuidado maior com ele. Estou querendo voltar a ir para academia, não consegui hoje porque tinha muita coisa para fazer. Só que amanhã vem aí. E eu vou ver se eu gravo um vídeo de rotina. Para finalizar esse vídeo, eu só quero falar que não é fácil conviver com esse diagnóstico. Eu falo por experiência própria, tá? Não só esse diagnóstico, como qualquer diagnóstico que não tem uma explicação física. Por quê? Porque a síndrome do intestino irritável nada mais é do que você ter um intestino que, tipo assim, não tem nada de errado com o seu intestino, fisicamente. Mas ele não funciona direito. Basicamente isso. Então, assim, eu fiz a colonoscopia, não tinha nada de errado com o meu intestino. Fora a biópsia que deu alteração. Mas fora isso, nada de errado com o meu intestino. Só que ele não funciona direito. Ou seja, depois dessa bateria de exames aí, a médica virou para mim e falou: você tem síndrome do intestino irritável, toma aqui o medicamento. E aí eu estou usando esse medicamento para regular essas crises que de vez em quando eu tenho. Eu estou sabendo comer cada vez melhor
as crises estão criando um espacinho maior, entendeu? Então, assim, eu tô entendendo como que meu corpo tá funcionando agora. Então, é como se eu vivesse de um jeito o resto da minha vida inteira, e agora eu tenho que entender que meu corpo não funciona mais do mesmo jeito. Eu tenho que conhecer o meu novo corpo. Então, é uma grande jornada de autoconhecimento. Mas agora, voltando ao diagnóstico, é uma coisa difícil, porque muitas pessoas podem não levar a sério diagnósticos que não são visíveis, ou qualquer coisa que não é visível, que não é físico, que não é palpável. Se você passa por isso, de você ter uma questão interna sua, se você tem algum diagnóstico que não é visível, entenda que você entender que é real e você entender que é importante, basta. Você reconhecer a importância daquilo para você, você reconhecer que é uma coisa real, você reconhecer que não é só distrair a sua cabeça, que não é coisa da sua cabeça, que não é invenção, você entender que não é paranoia, você entender que é real, que é importante, que tem que ser levado a sério, isso basta. Isso basta, porque a gente não pode controlar essas situações que passam com a gente e por conta disso eu tô fazendo esse vídeo para trazer essa informação para vocês, porque além de compartilhar o conhecimento, eu quero dizer para você que você não está sozinho, entendeu? Eu lido com isso na minha vida e não é a primeira vez que eu tenho um diagnóstico que não é visível. E eu lido com isso bem hoje. Por quê? Porque eu estou treinando a minha cabeça há muito tempo de que, às vezes, o que está acontecendo comigo não tem uma explicação laboratorial, entendeu? Não tem uma explicação que está escrito no exame assim, é isso aqui. Você tem tal coisa. Não tem. Algumas coisas não têm explicação. Algumas coisas não são físicas, algumas coisas não têm um, uma estrutura palpável para você dizer assim, é isso que você tem. Mas isso não invalida nada. Você tem alguma coisa, você tem essa coisa. Pronto, acabou. Você não tem que ser questionado quanto a isso. Você não tem que ficar ouvindo o povo falar assim, ai, mas isso aí é coisa da sua cabeça, tá, não sei o quê. Se você sabe que não é, isso basta. Entendeu? Isso basta. E saiba que se você tem alguma dessas questões, se você já passou por algo parecido, eu tô aqui, tá? Se você quiser me mandar mensagem, esse aqui é o meu Instagram, esse aqui é o meu e-mail. Pode me mandar mensagem, a gente conversa e tá tudo bem, tá? Saiba que tá tudo bem. É difícil lidar com algumas coisas? É muito difícil. Mas o fato de você saber que não é coisa da sua cabeça, o fato de você saber que é real, que isso é sua vida agora, tá tudo bem. Mais uma vez, não tô falando pra você se autodiagnosticar de nada. Só tô falando que dores existem, dores são válidas e ninguém pode tirar a validez delas. Você reconhecer que é válido, você reconhecer que é importante, você reconhecer que é real, isso basta. Mas lembrando mais uma vez, isso não vale para autodiagnóstico. Preste atenção no que está acontecendo com você, entendeu? Se você está sentindo alguma coisa, se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, procure um médico, entendeu? Se você está achando que você tem alguma questão, algum transtorno psiquiátrico, faça terapia, entendeu? Não saia assumindo diagnósticos. Eu nunca defendi isso e nunca vou defender. Saiba que, se você tem uma questão e ela pode não ser palpável, você pode fazer vários exames e nunca descobrir nada. Saiba que é real. Pode não ser visível, mas é real. O vento não é visível e é real. Você sente ele no seu rosto, você vê ele nas árvores. Por que você não acredita no vento? Se você vê ele batendo nas coisas, se você vê ele movendo coisas. É tipo isso, entendeu? Mesmo que algumas coisas não tenha um corpo para dizer que é isso, não quer dizer que não é real. O vento tá aí para mostrar que as coisas podem ser reais e podem não ser visíveis. O som não é visível e você ouve. É isso, meus amores. Espero que isso tenha abrido alguma porta na cabeça de vocês. Se você se identificou com alguma dessas coisas, procure um médico, porque só ele que pode fazer o diagnóstico para você. E se você tem alguma questão que é invisível e as pessoas não levam a sério, saiba que você levar a sério, você
E reconhecer que é importante, isso basta, entendeu? Você não precisa que outra pessoa valide o que você sente. Se você valida o que você sente e o que você tem, o diagnóstico que você tem, isso basta. Só isso basta. Você se basta, entendeu? Você é a pessoa que mais vai te conhecer durante toda a sua vida. Ou seja, se você reconhece a importância de algo, isso basta.